Ok, gente, boa noite. Estamos aqui para conferir o gabarito extraoficialmente da prova do Procon aplicada hoje pela banca IADES. Estamos aqui com a equipe do curso ALUB, preparatório para concursos. Eu sou o professor Márcio Wesley. Vou comentar para vocês a prova de língua portuguesa aplicada por essa banca. Foram 10 questões de língua portuguesa envolvendo a gramática e a interpretação de texto e mais outras 2 questões de redação oficial, que são as questões de número 49 e 50. Ok, o edital foi bem cumprido, pelo menos nas questões de português e as 2 de redação oficial. Vamos lá. Primeira questão, que você já deve estar conferindo aí com tanta adrenalina. Veja só, resposta aqui na nossa equipe do ALUB, letra C de casa, tá? Escuta que eu vou te explicar por quê. Primeiro, entenda bem este enunciado da questão número 1. Diz aqui, são cognatas, ou seja, são palavras com o mesmo radical, tá? São palavras cognatas, as apresentadas observando. Aí está o X da questão. Cuidado com esse trecho do enunciado. Observando a significação no texto dos vocábulos destacados. Aí é que está o perigo. Você deve observar, além de as palavras serem cognatas, né, elas também precisam ter relação de significação dentro do nosso texto. E ele pede exceto, ou seja, ele quer a lista de palavras que podem ser cognatas, todas elas ou não, tá? Ele quer aquela em que não tenha uma relação de sentido com a palavra do texto. Então veja bem, na letra A você tem as palavras consumo, consumidor, consumível. São palavras perfeitamente relacionadas com o sentido do texto, que fala de consumo de combustível, fala do consumidor e as relações dele de consumo com os postos de combustível. E consumível também está dentro das relações de significação do texto, além de serem também palavras de mesmo radical, são palavras cognatas. Na letra B de bola, veja, a palavra ostensivo é sinônimo da palavra ostensório. São sentidos de aquilo que pode ser mostrado, pode ser apresentado. Ok, então está de acordo com o texto. E a palavra ostentar nada mais é de que mostrar, apresentar. Então estamos aí numa questão correta, letra B de bola. Lembro que a pergunta é qual seria exceto, né? A questão estaria errada. A resposta é a letra C, porque veja bem, a palavra metrologia é o nome da ciência ou conhecimento de pesos e medidas e técnicas em geral. Isso abrange tanto as medidas de comprimento, quanto as medidas de massa, volume, energia, potência. É um sistema muito abrangente, tá? O nosso texto vai nessa direção, da ciência de medidas, a metrologia. Na letra C, a palavra metro e a palavra metragem tem a ver somente com a medida de comprimento, metro e metragem, tá? Então veja que estas palavras são cognatas, sim, metrologia, metro, metragem. Porém, não mantém relação com o texto a palavra metro nem a palavra metragem, tá bem? Então a nossa resposta é a letra C. Uhul! Você pode comemorar. Parabéns, porque essa questão foi difícil, tá? Letra D de dado, puro, impurezas e impuro, perfeitamente relacionadas com o texto que trata sobre a qualidade do combustível, não é isso? Na letra E, a palavra isenção, palavra isentado e palavra isento. Essas palavras têm tudo a ver também com a qualidade do combustível, que estaria isento de impurezas, não é? Perfeitamente, ok. Então, resposta letra C. Questão 2, aqui seremos mais breves, tá? Graças a Deus, demos as nossas aulas de gramática e acertamos. A banca IADES realmente tinha uma tendência a cobrar questões de formação de palavras. Tivemos aula sobre isso, tive o cuidado e ministramos sobre esse assunto. Quem viu as aulas certamente acertou a questão, tá? Processo de formação de palavras. E a pergunta é qual é a alternativa incorreta, tá? Incorreta. A resposta é a letra D de dado. Yes, né? Você já comenta logo. Parabéns. Comemora.
A palavra impurezas não é formada por parassíntese, não, tá? Lembre que parassíntese é um processo em que você tem prefixo e sufixo, ambos obrigatórios para que a palavra seja do léxico da língua, tá? A palavra impurezas existe sem o prefixo, existe a palavra purezas, tá? Então não é um caso de prefixo e sufixo, ambos obrigatórios. Então a resposta é a letra D de dado. As demais opções têm palavras perfeitamente analisadas quanto ao processo de formação. Parabéns, mais um ponto aí, né? Vamos lá. Questão 3, aqui no grupo dos professores do Alub Concursos, estamos comentando a prova de português para o concurso do PROCON, aplicada hoje pela banca IADES. Gabarito extraoficial, relembra você, está entrando aí no Facebook agora e começando a ver o comentário. Veja só. Questão 3 é assinale a alternativa qual? Incorreta. Alternativa incorreta em relação ao texto 1, tá? Resposta nossa aqui do Alub, letra A. Letra A, isso mesmo, tá? Você deve ter percebido que falta uma vírgula, tá? Falta uma vírgula após a palavrinha que. Esta vírgula é necessária porque logo em seguida você tem uma oração subordinada adverbial condicional que está deslocada no interior da oração principal. Necessariamente ela precisa ficar entre vírgulas, né? Parabéns a você que valoriza a língua portuguesa, tá? Estuda, e ela é o seu instrumento para a vitória nesta e em outras provas que você vai ter sucesso na sua vida, né? Olha aí, letra A é a resposta, ela está errada, tá? Na letra B está tudo tranquilo. A pergunta é sobre o sentido e você vai ver que a transformação que a banca fez manteve o sentido das palavras com sinônimos e também manteve o significado hipotético, tá? Muito bem. Letra B está correta. Letra C, você confere no texto que entre parênteses realmente aparecem os apostos para explicar as siglas que antecediam esses parênteses. Muito bem. Letra D de dado, o último parágrafo deixa subentendido que há outras formas de etanol não utilizadas como combustível. É isto mesmo. Basta você ver ali no texto, na linha 24, o etanol hidratado. Se existe etanol hidratado, então é porque com certeza existe etanol que não seja hidratado, ou seja, existem outras formas de etanol. E o texto reforça que etanol hidratado é usado para abastecer. Então existem outras formas de etanol não utilizadas para abastecer. Parabéns a você que tem essa atenção na leitura, tá? Continue treinando, continue valorizando a leitura constante de textos. Ok, muito bem. E na letra E, ele diz que os testes mencionados no texto servem para validar os direitos do consumidor quanto ao combustível. Isso está claro no texto, tá bem? Ok, vamos lá, próximo texto, já agora a questão número 4, tá? Veja aí a resposta nossa aqui na Alub Concursos, estamos comentando a prova do PROCON, língua portuguesa, sou o professor Márcio Wesley, veja que é a letra C de casa, yes, né? Comemora aí porque você realmente batalhou, essa questão não foi fácil. Então comentando aí uma por uma, letra A, diz que o cadastro positivo é um programa governamental. Você que lê o texto com cuidado, vê que o texto fala que vai ficar a cargo de empresas que vão gerir este cadastro, tá bem? Não é um programa governamental, tá? E outro erro na letra A, ele diz que o governo iria subsidiar os juros pagos. Não, tá? Nada a ver. Letra B de bola. Segundo o IBDEC, as informações contidas no cadastro positivo irão auxiliar as empresas de serviços de telemarketing, né? O texto deixa claro nas últimas linhas que há uma preocupação para evitar justamente que esses dados vazem para empresas de telemarketing, tá? Então não é mesmo para transmitir a eles. Muito bem, letra B é errada. Letra C, que é a nossa resposta aqui no Alub Concursos. Veja, mediante sua autorização. Isso é importante, você lê o texto com atenção, você viu. O consumidor deverá autorizar que o seu nome seja incluído nesse cadastro de consumidores que pagam em dia, né? Então, muito bem, mediante sua autorização, o consumidor poderá, marque bem essa palavra, poderá,
Tá? O texto deixa claro que o consumidor pode ter seu nome incluído em bancos de dados contendo informações sobre bons pagadores. Com isto, ele poderá, veja novamente a palavra importante, ele poderá ser agraciado com juros mais baixos nas compras a prazo. O texto deixa claro que é uma possibilidade de ele vir a ser agraciado com juros mais baixos. Então tá aí a nossa resposta, a letra C. Yes! Comemora, você merece, você trabalhou bem, estudou bastante. Letra D de dado, olha o erro. Diz aqui a questão. Segundo a nova lei, torna-se o quê? Que está aí? Compulsória. O que significa compulsória? Significa obrigatória. E o texto não diz que é obrigatório conceder juros aos consumidores cadastrados com uma boa adimplência, tá? Não, é uma possibilidade apenas. Ele não é obrigatoriamente concedido, bom? Letra E. Os bancos de dados a serem criados pelas empresas deverão conter informações objetivas, sim. Está no texto, está escrito isso. Claras, verdadeiras, de fácil compreensão, tudo isso está igual no texto. O problema é quando a questão fala que devem ser informações completas. O texto não disse que tem que ser informações completas. Ele diz que tem que ser informações necessárias para avaliar o cadastrado. Não devem ser completas. Bastam que sejam as informações necessárias para avaliar este cadastrado. Ok? Muito bem. Então, repito, letra C. Estamos indo para a questão número 5. Você que acessou agora o Facebook, na página do Alub, estamos comentando aqui a prova do PROCON. Sou o professor Márcio Wesley, Alub Concursos. Considerando as estruturas linguísticas do texto acima, assinale a alternativa correta. Olha aí a letra A. Ah, professor, qual é a resposta, né? Tá bem, já te digo logo. Resposta letra B de bola, tá? Yes! Comemora aí. Olha só, na letra A está dizendo que em, abre aspas, já estão em vigor as regras para a criação de bancos de dados dos consumidores. O chamado cadastro positivo, é o trecho que está em negrito, né? Chamado cadastro positivo, tá? Que pode premiar os bons pagadores. Fecha aspas. E aqui o comentário da letra A é que o trecho destacado funciona como o quê? Sujeito do verbo premiar. Gente, fala sério, o trecho está entre vírgulas, tá? Isso dificilmente seria um sujeito. E você deve perceber que se trata, na verdade, de quê? Eu sei que você sabe, isso é um aposto, né? Está explicando o trecho anterior, os consumidores. Perdão, explicando, tá? Banco de dados dos consumidores, que é o chamado cadastro positivo. Muito bem, isso é um aposto. Marca aí. A letra B, a resposta, veja. Haverá, como é que é? Haverá incorreção gramatical. Ele está afirmando que vai haver um erro gramatical no texto se a preposição em for inserida após o verbo implicar no trecho, abre aspas, outras operações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro, fecha aspas. Eu creio que você é muito atencioso, reparou que no texto havia esta preposição, que agora a questão está perguntando se pode realmente inserir. Parabéns a você que valorizou as aulas de regência. Nós avisamos, eu, professor Márcio Wesley e outros da equipe do Alub Concursos, que este verbo é muito frequente nas provas. Eu até brinco em sala, as bancas implicam com o verbo implicar, tá? E de hoje em diante você também vai implicar com ele, não é? Olha aí, ponto garantido para você que valorizou as aulas de gramática. Tenham sempre amor à língua pátria, valorizem o seu país e a língua também, né? Muito bem, letra C, errada, né? Diz que na expressão venda a prazo, a vogal em destaque funciona como artigo definido. Gente, que absurdo. A palavra seguinte é a palavra prazo, é masculina. Se fosse um caso de artigo, seria o O e não A. Você sabe, aqui nós temos o quê? O que? A preposição, né? Muito bem. Letra D de dado. As duas primeiras vírgulas do texto são justificadas pelo mesmo critério gramatical que ocorre em, abre aspas, em maio, vírgula, o cadastro, fecha aspas. Você sabe que aqui se trata de uma locução adverbial que está topicalizando a frase. Vou repetir, locução adverbial, em maio. Essa locução está topicalizando a frase, ela se encontra deslocada, ela está com vírgula por esta razão. Já as vírgulas que estavam no início do texto, confira lá nas primeiras linhas, tá? Você lembra que nós analisamos como aposto que estava entre vírgulas, nas linhas 4 e 5, né? Era o chamado cadastro positivo, estava entre vírgulas por ser aposto. Muito bem, letra D está equivocada.
Na letra E, veja, no trecho, abre aspas, já estão em vigor as regras para a criação de bancos de dados dos consumidores, fecha aspas, ocorre oração reduzida de infinitivo. Meu Deus, cadê o verbo no infinitivo? Você deve ter se perguntado cadê. Não existe nem verbo no infinitivo nesse trecho. Na verdade, se trata aqui da oração principal, tá? E após esta oração haveria uma subordinada adjetiva que aparece lá no texto após aquele aposto que dizia o chamado cadastro positivo, tá bem? Então, marca aí, não é oração reduzida, não, é oração principal, tá bem? Muito bom. Então, repito aí, letra B de bola é a resposta na questão 5. Questão 6, você está acessando a página do Alub Concursos no Facebook. Sou o professor Márcio Wesley, estou comentando a prova do PROCON. Bem-vindo você que acabou de entrar. Questão 6, a resposta é a letra E, gente. Ihu! Já comenta aí, olha, comemora, você está mais próximo de tomar posse, né? Futuramente você vai mandar um e-mail para nós aqui comemorando, olha só, seu nome, @procon.df.gov.br, né? E vai comemorar, muito bem. Considerando os sentidos, é a questão 6. Considerando os sentidos e as estruturas linguísticas, note bem, sentido e também as estruturas linguísticas, quer dizer, sentido e a gramática também, o texto acima, assinale a alternativa correta. Na letra A, aqui diz, assim como ocorre com os nomes dos maus pagadores, que automaticamente, marca essa palavra aí, automaticamente. Tudo bem que é automático quando o cadastro é negativo, né? Caso de SPC e Serasa. Sim, sua inclusão é automática. Ninguém vai te perguntar, vem cá, você está devendo, eu posso colocar seu nome no Serasa? Tudo bem, é automático para o SPC e Serasa, que é um cadastro negativo. O nosso texto mostra que o consumidor com dados positivos vai ser consultado primeiro e seu nome só vai ser inserido no cadastro positivo se você autorizar. Então marca aí, essa palavra foi o erro na letra A, tá? Letra B. É correto afirmar que nas, abre aspas, outras operações comerciais e empresariais, fecha aspas, linhas 7 e 8, incluem-se as compras à vista. Impossível, a compra à vista, gente, a compra à vista não tem risco financeiro para quem te vende a mercadoria, você já pagou ali à vista. O texto fala claramente que seriam outras operações comerciais e empresariais de risco, ou seja, alguma forma de financiamento, tá? O item B é errado. Letra C agora, veja aí, em abre aspas, os bancos de dados, e aí você vê que está em negrito de dados, né? Poderão conter informações. Ele pergunta se a estrutura destacada, né, funciona sintaticamente como complemento nominal. Impossível. A palavra banco, gente, nem sequer dá uma ideia de ação para que você tenha aí a expressão de dados num valor passivo, que é necessário, né, ter valor passivo, sentido de alvo para ser um complemento nominal. Na verdade, isso aí é um adjunto adnominal. E as nossas aulas sempre deixam claro para vocês que assistem comigo, o professor Márcio Wesley, qual é a diferença entre um adjunto e um complemento. Tanto praticamos e eu sei que você se lembrou das nossas aulas. Às vezes eu até canto uma música já conhecida sobre essa diferença entre adjunto e complemento nominal. Letra D de dado, olha. A conjugação verbal de premiar, tá? Lembre que premiar é um verbo regular, perfeitamente, verbo regular, tá? E ele pergunta se seria a mesma do verbo colorir. Pessoal, mas o verbo colorir é o famoso verbo defectivo, né? Que não possui a primeira pessoa no singular, no presente do indicativo. Já o verbo premiar é um verbo completíssimo na sua conjugação, tá? Questão errada porque falava que os dois verbos teriam a mesma regra, tá? Falso. Letra E, a nossa resposta. As vírgulas que isolam, abre aspas, no entanto, fecha aspas, são obrigatórias. E de fato, porque essa conjunção se encontra deslocada lá na linha 32 do texto, tá? Realmente ela deve ficar entre vírgulas quando está deslocada. Próxima questão, você está acessando a página do Alub no Facebook, está vendo o comentário da prova do PROCON, sou o professor Márcio Wesley, língua portuguesa, questão 7. Assinale a alternativa correta, tá? Aqui na questão 7, a resposta nossa aqui no Alub Concursos, letra D de dado. Ok, vamos comentar as outras. A letra A está errada, veja só, diz que o elemento coesivo empregado em, abre aspas, nesse sentido, tá? Sublinhe que é este exatamente o elemento coesivo que ele quer analisar, é a expressão nesse sentido. Sublinhou. O restante diz que a coordenadora do PROCON Paraná, Cláudia Silvano, orienta o consumidor a pesquisar antes de abastecer.
tá? E diz que este elemento coesivo não pode ser substituído pela conjunção dessa forma, tá? Temos problema que dessa forma não é uma conjunção, é apenas uma locução, e dessa forma é possível ficar no lugar de nesse sentido, tá? Sim, poderia ficar no lugar. Daria uma coesão correta dentro do nosso texto, tá bem? Então, letra A falou a mentira, falou que não pode ser substituído. Letra B, no trecho, abre aspas, alerta Cláudia, vírgula, informando que no Paraná a lei tal estabelece tal coisa, fecha aspas, a vírgula foi empregada como que a questão diz? Incorretamente? Mentira, tá? Nós temos ali após a vírgula o verbo que é informando no gerúndio. Ele vai introduzir uma oração reduzida de gerúndio, que realmente tem que estar ali após a vírgula, tá? Letra C. No texto, uso de quê, gente? Vocativos. Olha, fala sério, nosso texto não tem sequer um vocativo para você analisar. Você pode encontrar, talvez, apostos no texto, sim, mas vocativos não. Então já marca aí, tá falso. Letra D, que é a nossa resposta no gabarito preliminar, tá? Extraoficialmente aqui no Alub Concursos. Caso o trecho, abre aspas, a coordenadora do Procon Paraná, Cláudia Silvano, orienta o consumidor a pesquisar antes de abastecer, fecha aspas, seja alterado. Permita que eu faça primeiro a análise do que está no texto, tá bem? Depois vamos ver o que a questão modificou. No texto, originalmente, o trecho importante é orienta o consumidor a pesquisar antes de abastecer. Você tem o verbo orienta, você tem o objeto direto desse verbo, que é o consumidor, e você tem o objeto indireto na forma de oração substantiva objetiva indireta reduzida de infinitivo, que é a pesquisar. Aí, professor, credo, né? Tá bom, vamos para as aulas e você vai melhorar, mas eu creio que você percebeu a diferença de análise, tá? Repito que no texto temos o verbo orienta, o objeto direto, o consumidor, e o objeto indireto, a pesquisar, na forma de oração subordinada, tá? Quando ele fez a mudança, olha o que aconteceu. Ficou assim: a coordenadora do Procon Paraná, Cláudia Silvano, orienta que, veja agora que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Orienta e o que? Orienta isso. A oração é que o consumidor pesquise. Uma oração somente como objeto direto. É uma análise diferente do que nós tínhamos no texto. Cuidado, quero que você entenda bem a questão. A questão falou que haverá o que, gente? Haverá alteração sintática. O que vem a ser isto? Alteração sintática. Explicamos em aula que alterar a sintaxe é mudar a análise sintática. E você viu que houve mudança. No texto tínhamos o verbo mais dois objetos, um direto e outro indireto. Agora, com a modificação que a questão fez, nós temos apenas um objeto direto na forma de oração substantiva, tá? Isso é uma alteração sintática, tá bom? Outros termos como prejuízo sintático, prejuízo semântico, alteração semântica, prejuízo da coerência, tá? Explicamos todos nas aulas que damos de gramática e interpretação de texto. Muito bem, letra D é a nossa resposta na questão 7, tá? Letra E, veja o erro. No último parágrafo, a preposição sobre tem o mesmo valor semântico que em, abre aspas, não há mais jantar sobre a mesa. Gente, aqui na questão sobre significa posição acima. No nosso texto, a palavra sobre tinha a ideia de assunto, né? Você percebeu isso, tenho certeza, tá? Você está acessando a página do Alub no Facebook. Sou o professor Márcio Wesley. Estamos aqui na equipe do Alub Concursos comentando a prova do Procon DF. Gente, a questão 8 é uma questão para ser anulada, tá? E já comemora aí, né? Ponto para todo mundo. O que aconteceu nessa questão, tá? Ela pede a alternativa qual? Incorreta, né? Eu entendo que vocês talvez tenham ficado mesmo confusos, um pouco perdidos na questão. E com razão. Você deve ter procurado qual era o elemento em destaque em cada item A, B, C, D, E. E você viu que não tem nada de sublinhado, nem negrito, nada. E aí fica difícil você responder uma questão dessa que não tem elementos em destaque. Não há como analisar a questão, simplesmente não há resposta para ela, tá? Eu suponho que no gabarito
preliminar da banca IADES, suponho que deva sair a letra B, mas aí é uma adivinhação, né? Convenhamos, a questão não tem nenhum termo destacado para você poder analisar em cada um dos itens, tá? Então, questão 8, questão que já saiu anulada, não há como analisar. Faltam itens, faltam elementos sublinhados para você poder analisar, tá? Muito bem. Questão 9 agora. Assinale a alternativa correta, ou seja, que apresenta textos sem erros gramaticais, né? Textos sem erro nenhum. Resposta nossa aqui no Alub Concursos, tá? Letra A. Letra A. Não ocorrem erros, tá? Veja dois itens interessantes nessa letra A, dois trechos que você deve ter atenção. A mamadeira pode se tornar uma aliada dos pais. A colocação do pronome ser entre os dois verbos da locução está perfeitamente correta. Veja que não houve nada antes da locução que fosse fator de atração, fator de próclise. Então, colocação correta, ok? E outra atenção que você devia ter, onde está separando a preposição de e o artigo a. Esta separação é necessária porque você tem logo a seguir na sequência o verbo ser e o sujeito é a amamentação. Lembre-se que sujeito começa como, gente? Começa sem preposição, né? Repetimos isso tanto nas aulas e eu sei que lá na hora da prova Deus te iluminou e você também se lembrou disso, né? Então, separa, tá? De, a. Quando? Quando é sujeito, você separa a preposição. Letra A é a boa. As outras contêm erros, né? Vamos indicar brevemente os erros aí. Letra B de bola. Falta a vírgula, tá? Na penúltima linha, após a palavra coisas. Né? Você deve ter percebido. Temos aí uma locução adverbial que deveria ter ficado entre vírgulas, né? É isso. Letra C. Você tem na terceira linha, tá? Falta de concordância do verbo precisa. Note que antes desse verbo você localiza o sujeito que seria muitas famílias. Né? Sujeito no plural, você tem então que flexionar. Precisam substituir o be, tá bom? Na letra D, meu Deus, você percebeu que faltava o acento aqui, não percebeu? Yes, percebi, professor, enxerguei. Olha, letra D, primeira linha, os pediatras têm uma série de razões. Opa, sujeito, quem é que tem a série de razões? Os pediatras, plural. Você tinha que ter o acento aqui, não tem. Professor, mas esse acento não acabou? Não, acabou não. Esse acento continua obrigatório, tá? Marca aí. E letra E, o erro de colocação pronominal, né? Também ministramos essa matéria, ela estava no edital e acompanhamos provas de concursos desde 1996, tá? Com a graça de Deus, trabalho com a língua portuguesa em concursos desde 1996. E bancas como Funiversa e esta agora IADES, né? Que desde a primeira prova da Funiversa eu acompanho, sempre tiveram uma outra questão sobre colocação de pronomes. Então, ministramos isso nas aulas, você com certeza se lembrou. Veja aí, letra E. Também, olha a palavra também. Ela é um advérbio nesta frase e todo advérbio vai ser fator de próclise, né? Veja que a questão escreveu como? Também justifica-se. Opa, pronome se aqui deveria estar antes do verbo, devia ser também se justifica. Tá? Este foi o problema. Questão 10, estamos comentando a prova do PROCON aqui na página do Alub Concursos no Facebook. Sou o professor Márcio Wesley. Gente, outra questão para anular. Outra questão, ponto para todo mundo. Meu Deus, olha só. Essa questão não vai ter resposta. Possivelmente, o gabarito preliminar da banca IADES, tá? Possivelmente dê como resposta para você letra B de bola. Tá? Mas isso imaginando o que deve ter passado na cabeça do examinador quando elaborou a questão. Tá? A nossa experiência de quem acompanha as provas de concurso indica que eles devem marcar a letra B de bola. Mas, vou mostrar para você que não há resposta possível, tá bom? Enunciado. Acerca das estruturas morfossintáticas da língua portuguesa, assinale a alternativa, o quê? Correta. Veja, letra A. As orações com verbos, o quê, gente? Impessoais, né? São orações sem sujeito, tá? E a regra manda que o verbo nessa condição fique na terceira pessoa do quê, gente? Do singular. Bom, você sabe disso, é no singular somente. Letra A. Errou porque ela falou que era no plural, tá? Tem erro aí, tem que ser singular. Letra B de bola, veja, no trecho, abre aspas, dos convocados, muitos atletas, e essa palavra atletas em negrito, são jogadores de futebol, e aí está em negrito,
de futebol e outros são maratonistas, tá? A pergunta é que nesta ordem você encontra hiperônimo, hipônimo e novamente hipônimo, tá? Explicamos em aula que hiperônimo é o nome do conjunto que contém alguns elementos relacionados por sentido próximo, né? É um sinônimo superordenado. A palavra atletas realmente, tá? Ela abrange jogadores, maratonistas, nadadores, tenistas, lutadores. A palavra atletas abrange uma variedade enorme de hipônimos. A palavra atletas é o nome do conjunto, ela é hiperônimo, certíssimo, tá? Só que o próximo termo em negrito, a palavra futebol. Podemos até entender futebol como um hipônimo dentro da categoria maior de esportes. O que eu estou dizendo é, esportes seria o hiperônimo, tá? E dentro desse conjunto de esportes nós podemos encontrar futebol como um hipônimo. Só que na formulação da questão, a gente é levado a entender que o examinador estaria pensando em atletas como nome do conjunto, o hiperônimo, tá? E na sequência a palavra jogadores, que ele não negritou, e a palavra maratonistas, tá? Ambas como elementos do conjunto de atletas. Seria hipônimo a palavra jogadores e também a palavra maratonistas, seriam os dois hipônimos. Creio que há aqui uma ambiguidade para o candidato que leu a questão, seria uma ambiguidade, uma questão que está mal formulada e com ambiguidade prejudica o candidato, tá? Merece a anulação. Letra B de bola, questão que, a meu ver, foi mal formulada, deve ser anulada. Letra C, nas orações subordinadas, o que, gente? Substantivas, tá? Há paralelismo sintático, meu Deus, eu repito tanto em aula quando falamos de paralelismo, gente. O paralelismo é um fenômeno observado entre orações coordenadas, tá? Paralelismo é estritamente da coordenação. Não se trata de oração subordinada paralela com a principal. Não é o caso, tá? A questão aqui a errada. Letra C errada. Letra D. Nos versos abaixo, as preposições destacadas em negrito estabelecem relação de quê? De posse? Gente, veja bem, quando fala 7 anos de pastor, o que tem a ver a palavra anos e a palavra pastor, que você entenda como são anos que pertencem a pastor. Não existe relação de posse, não. Isso é uma relação mais de função exercida de pastor dentro do período de 7 anos, tá? Não é relação de posse. Pai de Labão, tudo bem, é o pai, desculpe, o pai da Raquel, né, gente, tá? Pai de Raquel. Você imagina a adrenalina sua e a nossa aqui para dar esse retorno, tá? Quase que instantâneo, né? A prova foi cansativa, eu concordo. Nossa, vocês devem estar esgotados. Nós aqui estamos batalhando para dar o melhor retorno possível dentro da experiência que o Alub Concurso acumulou. Na letra E, veja só o problema. No conjunto dá uma oração, misericórdia, né? O que é isso? A banca já se equivocou na redação do próprio item aqui, né? Você deve ter percebido, tá? No conjunto de, né? Na verdade era isso que ele queria registrar aí no papel. No conjunto de uma oração. A conjunção exercerá variadas funções sintáticas? Gente, eu brinco tanto em sala, eu falo, olha só, não tem função. Conjunção, preposição, interjeição, escuta, não tem função, não tem análise sintática para essas palavras, tá? Não existe, tá? São apenas conectores, a conjunção e a preposição, e a interjeição, uma mera palavra de expressão dos sentimentos e emoções, né? Olha só, e a questão diz que a conjunção teria funções sintáticas. Você deve saber que pronome relativo sim, tem variadas funções sintáticas, tá? Inclusive a prova anterior, aplicada pela banca IADES, a prova de IML, tinha uma questão inteira sobre funções do pronome relativo que, tá? Muito bem, repetindo a questão 10, anulada, tá? Mais tarde você vai ter o gabarito todo comentado, item por item. Meu Deus, olha o trabalho, você imagina o trabalho meu e da nossa equipe no Alub Concursos? Item por item, A, B, C, D, é tudo comentado, tá certo? Tá. Por que tá certo? Olha, tá, por isso. Errado? Por que tá errado? Tá, por isso. Daqui a pouco no site do Alub.
Eu vou sair daqui dessa gravação, gente, ainda vou escrever o comentário de item por item. Esposa e 3 filhos me esperando em casa. Você imagina, um domingo à noite? Mas o seu sucesso merece. E nós do Alub Concurso nos esforçamos para isso, tá? É uma grata honra para mim colaborar com o sucesso na sua vida. Veja, a questão 49, que é a questão de redação oficial. Abre lá, questão 49, vamos conferir. Abriu? Questão 49, sobre a formatação de documentos padrão ofício. Assinale a alternativa qual? Incorreta, né? Alternativa incorreta, tá? Resposta nossa aqui da equipe Alub Concursos, letra C de casa. Yes! Comemora aí, você que acertou, parabéns. Veja só, comentando, letra A, correta, é isso mesmo, tá? Tipo é Times New Roman, o corpo é 12 no texto em geral, é 11 nas citações e 10 nas notas de rodapé. Todas as aulas de redação oficial, matéria que eu ministro desde 1998, acompanho questões dessa matéria desde 1996 e falo com segurança. Esse assunto cai em poucas bancas e o IADES e a Funiverso são das poucas. Esse assunto o que, professor? Formatação no texto oficial, né? Esse detalhismo todo, tá? Letra B de bola. É obrigatório constar a partir da segunda página o número da página. Sim, é obrigatório e é a partir da segunda página. A primeira página não vai ter número nela, tá bom? Letra C. Não deve haver abuso do uso de negrito, é verdade, não deve haver abuso. Note a diferença. Uma coisa é você falar que é proibido o negrito. Outra coisa é falar que não deve haver abuso, tá? Não deve haver abuso, é isso que consta no Manual de Redação da Presidência da República, ok? Não deve haver abuso, pode usar negrito, não deve haver abuso. A mesma coisa, itálico, sublinhado, letras maiúsculas, sombreado, sombra, relevo, bordas, ou qualquer outra forma de formatação. Aí o problema da questão começa agora, liga aí, olha. Desde que não seja o quê? Necessário para maior elegância e sobriedade do documento. Que bonito que ele fala, né? Nada a ver, tá? Nada a ver com elegância e sobriedade. Essas formatações diferenciadas, como negrito, itálico, sublinhado, etc., a gente usa quando quer ressaltar, chamar atenção para algum trecho importante no documento. Não é questão de elegância e sobriedade, tá bom? Ok, então letra C é a resposta, ela que está errada, ok? Letra D de dado, certa e veja bem. A impressão dos textos deve ser feita na cor preta, certo? Papel branco, muito bem. Impressão colorida deve ser usada apenas para gráficos e ilustrações, né? É isso, tá? Tá certo. Letra E. Dentro do possível, todos os documentos elaborados devem ter o arquivo de texto preservado para consulta posterior ou aproveitamento de trechos para casos análogos, né? Gente, isso aqui é quase Ctrl+C, Ctrl+V do Manual da Presidência. Vale a pena você dar uma lida, tá? Você vai fazer outras provas na sua vida. Este concurso, eu creio, já está garantido para você. Você vai ter sucesso. Mas outras situações virão e você vai galgar sucesso também. Questão 50, veja. Estamos comentando a prova do PROCON, língua portuguesa e as questões de redação oficial. Sou o professor Márcio Wesley. Estamos aqui na página do Alub Concursos no Facebook. Com base no Manual de Redação Oficial da Presidência da República, assinale a alternativa correta. Nossa resposta aqui, extraoficialmente, tá bem? Na equipe Alub Concursos, letra A. Yes! Acertei, professor, é isso aí. Letra A. Ele diz aqui, recebem o mesmo pronome de tratamento. Escuta, ele falou pronome de tratamento, ele não falou vocativo, tá bom? Ele falou pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, etc, tá bom? Mesmo pronome de tratamento que o Presidente da República. Tratamento para o Presidente da República, você sabe, Vossa Excelência. Não misture as coisas. Quando fala Excelentíssimo Senhor, trata-se do vocativo. Excelentíssimo Senhor Presidente da República, tá? Aqui ele perguntou tratamento. Tratamento é Vossa Excelência. E também se aplica a embaixador, conselheiro em tribunais de contas dos estados, certo? Auditores da Justiça Militar, também prefeitos municipais, secretário executivo de ministérios. Certíssimo, é isso mesmo. As outras estão erradas, né? Vamos lá dizer por quê? Rapidamente. Na letra B, o fecho das comunicações é o mesmo,
para qualquer situação, pois mantém um padrão de arremate e saudação. Você sabe que não é assim. Você sabe que existe o fecho atenciosamente para alguns casos e respeitosamente para outros. Nós explicamos isso bem nas aulas. Tá bom? Letra C. Memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, certinho. Podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou nível diferente, correto. O final é que estraga a questão, né? Ele diz aqui, ou órgãos diferentes. Gente, misericórdia, né? Órgãos diferentes? Que concordância é essa, tá? Uma lástima, né? Que a banca podia ter revisado bem essa questão. A redação tem pequenos deslizes de concordância. Órgãos diferentes? Não, aí não é memorando não, gente. Você sabe que isso aí é caso de ofício, tá? Do mesmo poder, não tem necessidade nem ser do mesmo poder, tá? Memorando é apenas a correspondência interna, dentro do mesmo órgão, dentro da mesma empresa, só isso. Letra D. Todas as comunicações oficiais devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede abaixo do local de sua assinatura. Até aí tá certo. Aí ele acrescenta, inclusive o quê? Comunicações assinadas pelo presidente da República. Não, inclusive não. O presidente da República está excluído dessa obrigação. Ouça bem o que eu falei. Ele está excluído dessa obrigação. O que quer dizer que o presidente assina, sim, ele assina. Isso está escrito no manual de redação da presidência. Leia com atenção o que está lá no item 5.2 e no item 2.3. Ele diz sim que o presidente assina, tá? Apenas ele não é obrigado a colocar nome e cargo, tá bom? Então, ali, o erro dele. Letra E. No aviso, no ofício e no memorando, a identificação do signatário ocorre de formas distintas. Gente, identificação do signatário, o que é isso? Quem assina o documento tem que ter o que no aviso, no ofício, no memorando? Tem que ter a assinatura, tem abaixo o nome digitado e mais abaixo o cargo da pessoa. E isso é igual nos três, tá? Tanto o aviso, o ofício e o memorando. A questão vem e fala que ocorre de formas distintas. Falso, ordinário, safado, sem vergonha, né? Desabafa, tá? Bom, parabéns a você que fez uma prova excelente, aproveitou bem as aulas, estudou, tá? Temos aí pela frente novos desafios e o Alubi Concursos vai enfrentá-los junto com você. Temos pela frente o edital do TSE, está aí, né? Qualquer hora aparece, tá? Vou ministrar cursos de português para a banca Consulplan, especificamente. Pode contar com a gente, aproveite agora no Facebook, adicione Márcio Wesley como seu professor companheiro nessas horas. Dicas, informes, acompanhe e você vai ter uma ótima ajuda. Deus abençoe, muito sucesso.